E o dinheiro do filme, hein? Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos, companheiras, companheiros. Encerrando o domingo com esta live do Fantasma da Meia-Noite, meu bottom pró-Lula aqui no peito. Prazer estar com todos vocês. Boa noite, companheiras, boa noite, companheiros, boa noite, moderadoras e moderadores. Estamos juntos, Flávio Fioli, Iveson Rodrigues, Iveson Barros, na verdade, Flávio Fioli, Iveson Barros. E vai chegando mais gente. Boa noite a todos vocês. Vamos começar a nossa conversa da live melatonina. É a nossa live melatonina. O Mind Control. Diz, olha aí o olho dele, já começou, meu Deus. Diz que o bem-vindo hoje vem equipado a rigor. Eu gosto de começar pontualmente. Quando atrasa, ou é um problema técnico sério que faz atrasar, ou são os outros, porque eu, no meu momento, eu sou um velhote aposentado, né? A grande distração é isso aqui, então eu estou na hora certa. Eu chego bem antes, eu abro o link, fico aguardando. Ah, Patrícia Russo diz que amanhã ninguém vai falar do Flávio, tem convocação da seleção. E será que o Neymar vai ou o Neymar não vai? Hein? O Neymar, e o Neymar? Se o Neymar for, vai ser o assunto da semana. E se o Neymar não for, também vai ser o assunto da semana. Essa semana foi quente, né? Essa semana foi divertida. Está sendo, na verdade. Jogaram merda no ventilador da extrema-direita, da direita brasileira. A Faria Lima ficou sem candidato, de repente, de uma hora para outra. Viu esfumaçar-se a sua chance de apostar num outro azarão, num outro Dark Horse, no filhote do jumento obscuro. A convocação da seleção. Isso afeta diretamente a economia brasileira. A seleção anda tão por baixo, né? Quem é que tem fé de que a gente vai ganhar o Hexa? Futebol, né? Futebol é uma coisa que a gente tem muito apreço por ele no Brasil. Portugal também, aqui é uma loucura. Quando tem jogo do Porto contra o Benfica, o Sport do Porto contra o Benfica de Lisboa, a rivalidade norte-sul, acontece aqui mais do que vocês imaginam. E as cartas foram boas, Denise Freitas, é verdade. A carta foi uma carta só, foi o brilho do sol, foi o sol. A semana é maravilhosa. Não há para onde correr a julgar pela carta. O Lula será hexa antes da seleção, não é? Foi o sol, exatamente. O Flávio James de Paula está dizendo que o ingresso é um frasco de empenho, o ingresso para o filme. Socorro Gordinho, eu larguei o futebol quando o Mala caiu e inventou uma fissura na coluna. Minha filha, eu larguei muito antes. Eu era vascaíno, torcia pelo Vasco da Gama. Mas eu acho que a maioria aqui não era nem nascido. Quando o Vasco tinha Vavá na sua seleção. O jogador Vavá. Depois, quando começou essa coisa de o jogador não jogar pelo time, jogar pelo dinheiro,
Aí eu perdi a graça, perdi o interesse. Obrigado, muito obrigado, Marilene. Tá muito bonito, obrigado. O Alexandre me sacaneando. Torcer pelo Vasco é melhor largar mesmo. Meu filho, mas isso foi década de 60. Início da década de 60, eu acho. É curioso que na escola de samba eu me adaptei. Por exemplo, o Salgueiro troca o seu carnavalesco, eu continuo torcendo pelo Salgueiro. A Vila Isabel troca o seu carnavalesco, eu continuo torcendo pela Vila Isabel. Agora o Vasco troca o jogador, o Flamengo troca o jogador, compra, vende. Aí eu perco a graça, eu não entendi por que é que eu não consegui acompanhar isso no futebol. Tem toda a razão, Márcio. Eu não sei, meu filho, eu não sei mais minha coisa. No Vasco da Gama nós tínhamos o Vavá. Eu não sei por que a gente antipatiza tanto com o Neymar, né? Não é só por causa do Caicai, não. Acho que é uma certa arrogância da parte dele. Não sei se é inveja dele ter se dado bem, sendo muito menino. Não sei. Aqui em Portugal, o Cristiano Ronaldo comprou uma mansão que mais parece o que o Palácio de Versalhes. Parece o Kremlin. Uma mansão que não acaba mais. Ela faz uma ferradura de casas, assim, piscina, o diabo acorda, porra. Ele não anda naquilo sozinho, não dá para andar a pé na mansão. Talvez seja falta de caráter, né? Socorro Gondim pergunta. Claro que aconteceu com o Hildeglan, Socorro. O Hildeglan é o zero e vezeiro. Ele tem a hipocrisia da extrema-direita. Ele dizia, mas não aconteceu nada, não. Eu desmaiei antes, Jesus me salvou. Sou fã do senhor, meu querido, mas eu não sei nem o que é colorado. Eu acho que é o pessoal vermelho, né? Vermelho e branco. Acho que essa coisa lá do Rio Grande do Sul. A Suzana diz, é porque ele é cafajeste mesmo, bem-vindo. A Nilda Rodrigues fala com a gente lá do Rio Branco, no Acre. Isso é Brasil, é o Brasil profundo. Imagina você pegar um avião em Rio Branco, no Acre, para chegar em São Paulo, para chegar em Recife, do outro lado, assim, horizontalmente. Ninguém sabe do Mário Frias, né? Como eu vejo a social-democracia,
Eu no outro dia descobri que, sem saber, eu pensava como Stalin. Eu sempre digo que a social-democracia é a antessala do fascismo. A social-democracia abre caminho para o fascismo. E Stalin disse isso em relação a Mussolini e a Alemanha. Ele denuncia como a social-democracia na Alemanha, o PSD, Partido Social Democrata da Alemanha, abriu o caminho e permitiu a ascensão do nazismo. Eu fui descobrindo no outro dia. Porque a social-democracia, ela promete e não entrega. A posição da social-democracia é de um socialismo fabiano. Vocês ouviram falar em socialismo fabiano? É relativo ao imperador Fábio de Roma. É uma proposta de mudanças sociais pacíficas, graduais, com o tempo, pouco a pouco, indo conquistando espaço. E aí ela se elege, a social-democracia se elege com um discurso de esquerda, e quando chega ao poder faz aliança com a direita e negocia com o grande capital. E não entrega as propostas, os projetos de segurança, de educação, de saúde pública, de defesa intransigente dos trabalhadores. Acaba governando, em última análise, para as Faria Limas da vida, para os banqueiros da vida. E aí o povo que votou na esquerda considera a social-democracia a esquerda e diz: a esquerda não presta, eu vou votar na direita. Porque a social-democracia não deixa espaço para uma esquerda radical, verdadeira, uma esquerda raiz. Ela vem com contribuição, inclusive, da burguesia, que interessa para a burguesia financiar a social-democracia, fazer um acordo democrático. É isso que eu penso da social-democracia. Ah, exatamente. Colorado é torcedor do Internacional, é o Inter, não é vermelho? É vermelho e branco? O Lula vai reivindicar de novo o Messias. Ele está expondo o Alcolumbre ao ridículo, está expondo o Senado à fragilidade. Porque não há razão nenhuma, do ponto de vista de requisitos, para o Senado ter recusado o Messias. Eu acho que o Lula está expondo. Vamos lá, vamos mostrar quem vocês são. Márcio Lima conseguiu o prodígio. Eu era de São Paulo, hoje faz 18 anos que estou no Amapá. Deve estar vivendo muito bem no Amapá, adaptou-se, adotou o Amapá, deve ser uma terra gostosíssima. A gente conhece muito pouco dessas regiões do Brasil. Meu filho, eu só volto a atuar, me perdoe, não é arrogância. Tem que ter um salário de 100 mil reais por mês, entre 80 e 100 mil reais por mês. E tem que ter um papel muito bom. As duas coisas juntas seriam maravilhosas, mas se for só um papel bom, não volto. Não volto, porque não tenho como sustentar a minha vida. Porque para voltar a atuar eu tenho que ir para o Brasil, manter casa e despesas em Portugal, casa e despesas no Brasil, e eu não sou Cristiano Ronaldo, menos ainda Neymar. Então tem que ter um salário atrativo para compensar. Sair daqui para fazer papel de avô numa novela. Tem umas pessoas babacas, né? Eu gostava de você, irmão, me decepcionou. Caguei se você. Eu não tenho obrigação nenhuma de corresponder às suas expectativas. Eu não nasci para corresponder à sua expectativa, meu filho. Se eu decepcionei, não decepcionei, não interessa, o problema é seu. Eu só estou falando de você para as pessoas saberem
que nenhum de nós nasceu para corresponder à expectativa do outro. Olha, você tem que ser como eu quero. Isso acontece muito com pai e mãe que exigem que o filho seja como eles planejaram. E o filho quer ter vida própria. Depois vem perguntar por que meu filho não fala comigo, por que minha filha me abandonou. Porque não respeita. Porque não exige que o outro corresponda à nossa expectativa. Deus te abençoe e te mostre a verdade. Meu amigo Clóvis Alves de Oliveira, a verdade é tão relativa. A verdade tem múltiplas faces e múltiplas interpretações. O que é verdade para um momento da vida e da história não é mais verdade no momento seguinte. Eu não falo nem para um cidadão. Para a gente, então, a verdade é uma coisa mais fluida ainda, mas na história, Hitler era a verdade, Mussolini era a verdade, Eisenhower era a verdade, o rei Luís, o guilhotinado, era a verdade, Robespierre era a verdade, Nero foi a verdade, o Vaticano foi verdade, a Inquisição era a verdade. O que era verdade, meu filho, é muito relativo. A verdade é sempre humana. A verdade é sempre a visão humana do seu ponto de vista, a partir do seu ponto de vista. Quando Jean-Paul Sartre, há 60 anos atrás ou mais, disse o bem e o mal é tudo igual, ele não estava falando nenhuma bobagem. A verdade e a mentira são relativos. Vitor Hugo era um socialista fabiano, exatamente. Você não deixa de ter razão, Ari. Neymar é o tipo do pobre que, quando enriquece, fica conservador. Às vezes, o burguês de origem aristocrática ou burguesa, neto de burguês, filho de burguês, é mais palatável, é mais conciliador com o trabalhador do que o pobre que enriquece e vira novo rico. O pobre que consegue poder geralmente é de uma crueldade com os outros pobres que nem o burguês mais cruel consegue ser. É uma coisa impressionante. Aqui a Alice Neves explicando para a gente. O Babá foi um grande jogador. Em 58, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, a base da seleção brasileira era o time do Vasco. Exatamente. Essa era a posição do Fernando Henrique, exatamente. E também a extrema-direita no Brasil cresce tanto por causa da posição social-democrata, conciliadora do Lula. Mas não tem para onde correr ao mesmo tempo. Porque a conjuntura, as condições históricas, a conjuntura econômica não dá para ser outra coisa a não ser social-democracia. Um discurso de esquerda radical não cresce nesse momento, ou antes, não cresceria em 2000 no Brasil. Teria que ser um discurso. O Lula teve que se adaptar, teve que aprender a usar terno, a parar a barba, saber que discurso ia fazer para poder se eleger em 2002. Porque a base do Brasil é o centro. O eleitorado brasileiro é centrista, é conservador por excelência. E aí dá essa merda.
Obrigado, Milha Almeida. Eu moro em Portugal, a Guiana brasileira. É uma extensão do Brasil. Depois, então, que só em Lisboa tem 70 mil eleitores brasileiros, daqui a pouco tem mais eleitor brasileiro em Lisboa do que lisboeta. Aí ficou uma extensão do Brasil. A gente vive aqui como se fosse um estado brasileiro, do outro lado do oceano. Você encontra todos os mantimentos, todas as comidas necessárias. É claro que demora um pouco, por exemplo, acarajé. Acarajé eu só consigo comprar aqui em Braga a partir de quarta-feira, porque segunda e terça, a senhora que faz acarajé no restaurante dela, ela não faz acarajé, só faz a partir de quarta de noite. Mas tem acarajé, se eu quiser. Tem vatapá, tem muquecas. Não tem muqueca de siri catado, isso não chega aqui. Mas tem muqueca de peixe, muqueca de camarão. Tem dendê, leite de coco, tapioca, inhame, mandioca, tudo isso tem no supermercado. Que é um dos grandes problemas é a alimentação, né? Você manter a sua comida. A Bibi Ferreira dizia que o ator idoso só faz comédias baratas. Eu concordo com ela. O que resta para o ator idoso em termos de grande peça? O Rei Lear, que todo velho ator faz, Sérgio Brito fez, todo mundo, ator velho, faz. O Rei Lear. E o que é mais que tem para ser feito por ator idoso? A atriz idosa tem A Visita da Velha Senhora, de Duhamel. É muito difícil. Existe o Ensina-me a Viver, em que a velhota pega um menino louco, pirado, e estabelece uma relação afetiva com ele. Mas existe muito pouco espetáculo. É um etarismo muito grande. O José Carlos de Jesus, em que é que meu cabelo lhe incomoda? Quando uma mulher pinta o cabelo dela de preto, totalmente de preto, ou totalmente de louro, você diz a ela para deixar um pouco mais esbranquiçado? Não. Você está usando de uma coisa chamada de etarismo. Presta atenção, ganhe consciência. Assim como existe o racismo estrutural, existe o etarismo estrutural. O que é que você tem a ver com a forma como eu pinto o meu cabelo? Por quê? Porque eu tenho 80 anos? Se for um adolescente de 18 anos que pintou o cabelo de louro, você diz o que para ele? Você nem presta atenção. Não te incomoda em nada. Se for um senhor que deixa o cabelo descolorado, fica todo branco, você também nem presta, nem diz nada. Mas como eu sou um idoso, se eu pintar de roxo, então deve ser um escândalo. Se eu pintar de azul, se eu fizer mechas, amarelo, azul, verde, chama-se etarismo estrutural. Incomoda você em quê? Não me incomoda nada o seu comentário, apenas eu flagro o chamado etarismo. Que eu também cheguei numa idade que o etarismo me incomoda muito. Assim como o racismo incomoda aos pretos, o etarismo incomoda aos velhos. Você começa a perceber o etarismo estrutural. Se eu tivesse 20 anos e pintasse meu cabelo de azul celeste, todo mundo ia achar o maior barato. Ninguém ia dizer que é isso, só os malucos, talvez, os mais radicais, reacionários. Mas todo mundo acha normal, o jovem pode fazer o que quer. O velho, o senhor, tem que ter um detalhe. Ou não. Mas encontrou a mesma lente, a mesma câmera. Às vezes eu limpo a lente, às vezes não limpo. Às vezes tem a questão da luz. As luzes mudam. Às vezes a luz é mais amarelada, às vezes eu aperto um botão e ela fica mais branca. Ui, decepcionou o alecrim dourado. Aquela outro comentário lá atrás.
Stalin, o genocida. Isso é propaganda do capitalismo, de que Stalin foi genocida. Stalin eliminou muitos opositores no momento em que ele precisava defender, na visão dele, a Revolução Soviética dos contra-revolucionários. A Rússia caindo aos pedaços, cercada por guerra civil, cercada por sanções, cercada pelo nazismo, cercada por todos os lados, todo mundo querendo derrubar a Revolução Soviética, não era lugar para Stalin dar mole. Mas genocida, não. Isso é papo furado, não é? Fizeram tamanha campanha contra Stalin que Stalin fica como genocida. Stalin garantiu a permanência da União Soviética. Quando Stalin morre, ele deixa uma União Soviética que anos depois, 5 anos depois, lança o primeiro satélite artificial. Apesar de tudo que foi feito contra a União Soviética, a União Soviética pegou 4 anos de guerra civil contra 3 exércitos, o Exército Branco, o Exército Preto e o Exército Verde. Depois teve a invasão das potências capitalistas na União Soviética. O governo soviético rechaçou. Depois teve a grande fome, a grande seca. Era o primeiro governo socialista no mundo. Ninguém tinha receita do que fazer com a economia. Ninguém tinha um exemplo anterior. Então cometeu-se muitos erros. É como uma criança aprendendo a andar. Depois foi a Rússia, o Stalin, que segurou a grande onda do nazismo. Foram quase 5 milhões de soldados nazistas invadindo a Rússia, a União Soviética, chegaram às portas de Moscou. Mais um pouco, se não fosse Stalin e a firmeza dele, a União Soviética caía nas mãos do nazismo, e aí ninguém segurava Hitler. 27 milhões de russos morreram na guerra contra o nazismo. E foi a Rússia, a União Soviética, que libertou a Europa e libertou o mundo do nazismo. A União Soviética lutou sozinha na frente russa. E quem entra em Berlim, libertando Berlim, são os soviéticos. Então, quando Stalin morre, 5 anos depois, o desenvolvimento científico de uma União Soviética totalmente massacrada era incomparável. O primeiro satélite artificial, primeiro cão, o primeiro ser vivo a rodar no espaço, a cadela Laika, primeiro astronauta, Yuri Gagarin. Isso foi a herança do stalinismo. Criar expectativas não é bom. Exatamente, Nilda. A gente cria expectativas. E pessoas criam expectativas em relação a gente. Não, gente, cada um tem seu caminho, tem sua maneira de ser. Os pais, querendo ou não, sempre criam expectativa em relação aos filhos. É ontológico. Mas isso dá merda, porque os filhos não correspondem às expectativas muitas vezes. E quando correspondem, ficam como zumbis, como mortos-vivos, porque papai e mamãe quis que eu fosse assim. O Edson Capo, todos nós, atores mais velhos, os veteranos, estamos na luta contra o etarismo, que afeta a gente diretamente. O Vale Corintiano, vai Corinthians, vai Corinthians, conta uma piada, vou contar. Flávio Bolsonaro é um homem honesto.
Se não for assunto muito sério para a live, a live é séria, a live é uma live intimista, viu, Fábio? A gente vai respondendo o que as pessoas falam, não tem pauta. É uma live gostosa, de fim de noite e de domingo. Porque vemos sempre tarô e búzios juntos nos anúncios de vidência. Tarô não é africano, é? Quando os dois se juntaram? No meu caso, aconteceu. Em 1984, o meu secretário foi à Feira Esotérica do Rio de Janeiro e me trouxe um baralho de tarô de presente. E como eu conhecia a disposição das cartas, eu convivi com uma cartomante na Bahia há muitos anos, eu comecei a jogar e a coisa começou a fluir. Então o tarô aconteceu. Como eu já tinha tido contato com o candomblé na Bahia, e mantinha o contato com as mães de santo, com os pais de santo na Bahia, 4 anos depois eu ganhei a mão de búzios, que me foi dado por uma mãe de santo de Salvador. Como eu já jogava tarô, eu juntei o tarô com os búzios. Agora, as outras pessoas, eu não sei qual é o processo delas. Mas são 2 oráculos, não precisa ser africano. A questão é oracular. Por que o oráculo existe? Basicamente pela ansiedade humana. Qualquer oráculo, runas, vísceras de pássaros, borra de café, folhas de chá, búzios, varetinhas, xingue. Por que existe o oráculo? Para preencher e consolar a ansiedade humana. A gente quer controlar o futuro, quer controlar a vida. Eu vou fazer uma prova semana que vem, eu vou passar. Ninguém garante que você vai passar ou não, pode acontecer tanta coisa daqui até lá, você pode ser atropelado, pode ser morto, pode pegar Covid, pode sair do país, pode se apaixonar, pode não acordar na hora da prova, tanta coisa. Mas naquele momento receber a resposta, vai passar, ou não vai passar. Não vai passar, a pessoa, não, isso não é bom, esse cara não é bom, eu quero ouvir que eu vou passar. E quando ouvir algum oráculo dizer vai passar, eu vou passar, que bom. Aí faz a prova e não passa, ele diz, um charlatão, aquele não acertou nada. Mas todo oráculo é isso. Os reis que tinham lá seus astrólogos, seus oráculos nas estrelas, nas vísceras, iam para a batalha e perguntavam, eu vou ganhar essa batalha? É a ansiedade humana que movimenta os oráculos. A minha opinião sobre o PCO e o Rui Costa. O Rui Costa, salvo engano, é neto de um grande comunista. O Rui Costa tem um pedigree, ele é racê. Ele não apareceu assim, ele tem uma origem de esquerda. E ele tem uma tendência trotskista. É a forma que ele encontrou. Eu não esqueço nunca, uma vez, numa conferência estadual do Partido Comunista, estavam formando a chapa. Não era nem do meu Partido Comunista, que eu sou filiado ao Partido Comunista do Brasil. Era do Partido Comunista Brasileiro, mas como Stepan era o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro no Rio de Janeiro, e o meu colega e meu amigo me convidou para assistir a conferência deles, o congresso deles, que elegeu uma nova direção do partido no Rio de Janeiro. E eu fui. E aí eles estavam formando a chapa lá, botando os nomes, quem é que ia para a direção, quem não ia. E havia um camarada que foi candidato a vereador em Angra dos Reis. E ficou irritado porque não puseram o nome dele na chapa, na direção geral do partido. 30 nomes e não puseram o nome dele. E ele foi procurar o assessor do Stepan. Eu estava do lado, ele falou, por que meu nome não está na direção, na chapa, na lista da direção do partido? Eu fui candidato a vereador em Angra dos Reis.
O assessor do Stepan virou para ele, eu vi isto. Falou, quantos votos você teve? Tive 360 votos. Ah, vai te a merda. Virou as costas. Então, eu não tenho que achar nada do PCO, nem do Rui Costa. Não tem expressão que me movimente a pensar alguma coisa dele ou do partido. Eu não penso nada. Quantos votos? Quantos deputados tem? Quantos militantes? Quantas greves comandou? Fez a luta armada? Então, não tenho que pensar, não tem nada. Olha, que o Gayatri consegue uma coisa fantástica, é a verdade dele. Esquerda e direita não existe, sim um teatro de gala. Obrigado, companheiro. Se eu tenho ressalvas com a emissora, eu não sei qual é o assunto. Com qual emissora? A gente não tem ressalva, não. Não, não se preocupe, não. Eu sou totalmente contra o capitalismo. Mas tenho que vender minha força de trabalho para empresas capitalistas. Então não tem nenhuma ressalva. Ressalvas são ademanes. São trejeitos, são cuidados. Você tem uma certa ressalva com a Globo, eu tenho uma certa ressalva com a Record. Não! Não tenho ressalvas. Olha outro aí, com o Eutarim. Pintou o cabelo com preconceito e Eutarim. Pintou o cabelo, bem, não sei não, mas há sinais, amém mesmo, seja feliz. Ninguém fala isso de uma mulher. Ninguém fala isso de um jovem. É etarismo estrutural e preconceito. Pois é, gente, o que é que o povo está falando tanto do cabelo mesmo? Etarismo e preconceito. É fantástico. A gente não percebe etarismo estrutural. Vem sob essa forma. Você pintou o cabelo? Esse cara é velho, está com o cabelo pintado. E se eu passasse a usar batom? E a pintar as sobrancelhas e fazer cílios? Qual é o problema? Além de ser homem. Porque é velho? O capitalismo na Europa é muito promissor às custas dos povos do terceiro mundo, não é? O capitalismo vem da sociedade mercantil, colonialista e escravagista, capitalismo europeu. Por isso ele é rico em alguns países. Em outros ele capenga, na Armênia, na Romênia, na Albânia, mesmo em Portugal. Mas de toda forma é mais avançado do que no nosso sul global. Pinta o cabelo de rosa, exatamente. Eu queria que vocês entendessem. Incomoda porque é etarismo. A gente fala de racismo estrutural, de machismo estrutural, existe o etarismo.
É muito importante perceber a nossa luta contra o etarismo está começando ainda no Brasil. O raciocínio do jovem em geral, e vai até os 40 anos, você já viveu sua vida, agora é minha vez. Eu tive filhas que disseram isto para a mãe, para a doia. Ah, minha mãe, a senhora já viveu o seu momento, agora somos nós. Como se ela tivesse condenada a ser nada na vida porque chegou aos 60 anos, por exemplo, quando disseram isso a ela. Aos 60 anos você não pode ter mais sexo, vontade, desejo, independência, individualidade. Você existe para prover os filhos. Outro dia uma senhora, uma brasileira, veio me visitar e disse que a filha disse, vende logo as propriedades que eu preciso desse dinheiro. Senão quando você morrer eu já vou estar velha. A filha tem 40 e poucos anos. Já está velha, não percebe que já está velha para a sociedade atual. Já não arranja homem facilmente, já não arranja emprego facilmente. Para a sociedade atual, ela já está no etarismo, está velha. Mas conseguiu dizer para a mãe ficou viúva, então metade da herança dos filhos, vende que a gente quer a nossa parte. Senão quando você morrer eu vou estar velha. Não sei, e daí? E daí? Gostei. Se estivesse fudendo, não estaria se preocupando com o cabelo do bem-vindo. Duncan e Macbeth, mas não é protagonista, compreende? Duncan, Macbeth, mas não é protagonista. Macbeth, sim. Mas Macbeth não é para a nossa idade. Pois é curioso isso, sabe, Ari? Aqui em Portugal, aqui na Europa, eu vejo as pessoas andando na rua, as vestimentas que eu considero mais brega possível, senhoras com lantejoulas ao meio-dia, o vestido todo de strass. Que loucura! Velhotes vestidos de cabelo pintado, bigode pintado, de todas as cores. Então cada um cuida da sua vida, não vejo ninguém olhando, nem repreendendo, nem coisa nenhuma. A Suzana Lima diz, eu nunca percebo nada, eu acho que eu sou abestalhada. Exato, Alice Neves. O avarento pode ser feito por velho, mas se trata de comédia. Quando a Bibi faz comédias baratas, ela está se referindo a essas comédias triviais. Você tem o avarento, o doente imaginário pode ser feito por um ator de 70, de 80 anos. Mas na linha de comédia, na linha de drama e de tragédia, você não tem grandes personagens. Brincar com o cabelo, foi o que eu fiz. Meu cabelo estava branco. Eu pintava ele de prateado, jogava uns certos tons de cinza. Aí um dia eu falei assim, o que vai acontecer se eu pintar ele de preto, castanho escuro? Vai dar merda. Se der merda, eu raspo a cabeça, então eu pinto de louro, qualquer porra. Aí comprei lá a tintura, eu entrei no banheiro, pintei. Quando eu vi, gostei. Eu gostei.
Sim, querido Moçambique com Jesus. Eu morava no Maitá, no Jardim Botânico, no início do Jardim Botânico, e às vezes eu ia na Voluntários da Pátria. Exatamente, Susana Lima. A mulher idosa é tratada pior do que o homem idoso. E me parece que a velhice na sociedade para a mulher chega aos 50, 60 anos. Ali já escasseia propostas amorosas, mercado de trabalho, filhos cobrando. É um inferno. Olhem, vejam vocês o que é a ignorância bolsonarista. Só a invasão nazista matou 27 milhões de soviéticos. Fora o que matou na Polônia, na Hungria, em toda a Alemanha que Hitler dominou, em toda a Europa que Hitler dominou. E esse camarada diz, o regime comunista matou mais que Hitler. Acorda! Deve ser acorda para você se enforcar, porque viver abestalhado num mundo desse é difícil. Como diz o pai de um amigo meu, eu queria ser como você pelo menos meia hora, só para saber como é. Sim, também esta União Soviética lançou a primeira mulher astronauta, Valentina Tereshkova. Essa foi a herança que Stalin deixou. Isso não aconteceu depois da morte de Stalin. A comparação da União Soviética como potência. Stalin elevou a União Soviética à segunda potência do mundo. A Guerra Fria não acontecia à toa. A China era nada. Foi a construção de Stalin, mão de ferro. Pagou um preço por isso. Eu não vou dizer que Stalin era bonzinho, não. Aquele momento histórico foi feito daquela forma. Favor não padronizar a velhice. Concordo. Concordo. Porque a coisa mais difícil é você ter um padrão para a velhice. Porque cada idoso é um universo. Um tem diabetes, outro tem problema de circulação, outro não tem problema nenhum. Um tem prótese peniana, a outra tem problemas de câncer. Uma gosta de viajar, o outro não gosta de viajar. Não dá. Não tem um segmento único, compreende? É por isso que idoso não dá muito lucro comercial, porque jovem, todos vestem Nike, todos usam Nike, todos usam a mesma marca, todos têm que ter iPhone. É em grupos, o idoso não é assim. Não, meu querido, The Americans, eu vi o anúncio. Tudo que ultimamente diz respeito a Israel e Estados Unidos, eu me recuso a ver. Holocausto, então já deu para mim. Estou legal de Holocausto. Nazismo matando judeu, também estou legal de ver nazista matando judeu. Não tenho mais saco para ver nem coisa de Israel, nem coisa de Estados Unidos. Fugiu para Portugal, né? Fugir, meu filho, porque aguentar gente como você, pegar um elevador no 20º andar com uma besta como você dentro e ter que conviver e respirar o mesmo ar, a gente tem que fugir. Não dá para viver na minha idade. Já passei da idade de aturar quadrúpede no elevador ou como vizinho. Vou ter que aturar isso numa viagem. Não dá. Só fugindo mesmo. O pessoal está rindo da piada. Eu tenho que avançar, senão eu perco vocês. Vocês estão chegando. Estou muito atrás.
Sim, a Rússia saiu exatamente do feudalismo. Ela tinha um czar. Ela tinha duques, condes, condessas ainda, uma corte gigantesca sustentada pelos trabalhadores da Rússia. Foi o socialismo que fez dar esse salto. Agora, não tinha modelo. É isso que a gente não pode esquecer. Você estabelece uma nova relação de economia, uma nova economia, um novo mundo, e não tem um modelo. Olha, é assim que faz. É como uma criança aprendendo a andar. Levanta, tropeça, cai. Não tem modelo. Acabou dando com os burros na água. Perdendo a luta econômica, perdendo a luta científica. A Terceira Guerra Mundial aconteceu e não foi disparado um tiro. Não teve guerra atômica. Os Estados Unidos venceu a União Soviética pela tecnologia, pelo consumo, pela falta de riqueza da União Soviética. Porque nós não temos receita. Hoje a China pode se dar ao luxo de ter aprendido com os erros da União Soviética. Houve um modelo anterior. Não chega a ser uma receita, mas é o que não fazer para que o socialismo dê certo. Em 2026 ainda tem gente que acredita em político. Renato, querido, se não acreditarmos nos políticos, vamos acreditar em quem? Em pastores ou em militares? Político é necessário, sim, é um mal necessário. A política é uma coisa muito boa quando é feita com delicadeza, com elegância, com ética. É muito importante. A Liz Michele é ótima. Eu passo tonalizante no cabelo, porque é magra de cabelo. O Deus me livre de deixar os cabelos brancos, fica parecendo a Cássia Kiss. Oh, querido Dani Soares, cresça politicamente, meu filho. Cresça politicamente. Não é questão de acreditar ou não acreditar em Lula. Não é questão de crença, isso não é uma religião. É o que temos para hoje de mais avançado e mais progressista para o bem-estar social de um povo. Não é questão de acreditar. Bolsonaro, nos 4 anos de governo, representou a Faria Lima, o interesse dos banqueiros, dos empresários, dos investidores, dos norte-americanos. Bolsonaro, por si só, é apenas um ser humano normal, comum, que está lá no desmanche, está moribundo. Não tenho que acreditar em Bolsonaro. Acredita em Deus, é uma questão de fé. Acreditar é uma questão de crença. Eu não acredito no Lula. Eu não acredito em Lenin, eu não acredito em Stalin. Não é questão de acreditar. Eles não têm que provar nada para que eu creia. Eu estou falando com você, que você me deu um gancho bom. É o que nós temos de melhor, de mais avançado. Olha todas as conquistas sociais que Lula trouxe ao decorrer dessas décadas. Todos os programas em benefício do povo. Quem pode oferecer melhor que isso? O Jones Manuel? O Ciro Gomes? É Lula. Então não é questão de acreditar, compreende, companheiro? É questão de política, de condição, de momento histórico.
Exatamente, Olavo Augusto. O socialismo vai se aprimorando. Necessariamente não precisa ter nome de socialismo. Não necessariamente não precisa ser comunismo. O importante é que o bem-estar social se instale cada vez mais, que as conquistas daqueles que não são donos da produção se ampliem cada vez mais, até que se tornem donos dos meios de produção. Exatamente. Eles acham que posicionamento político é questão de crença, de religião, de gostar. É porque eu gosto dele e acredito nele. Não, não, meu filho, não. É tudo jogo político. Não é para amadores. O problema da gente, da grande base, é que a massa é amadora. É emocional. Eu, por exemplo, tenho uma sobrinha que é bolsonarista. Eu não discuto com ela. Ela pode falar o que ela quiser, pode emitir a opinião que ela quiser, entra num ouvido e sai no outro. Sabe por quê? Porque ela é uma amadora de política. Eu tenho 63 anos de militância política, dediquei minha vida, além das artes, à militância política, através da arte, inclusive. Então ela é uma boba. Ela é uma amadora, o que ela fala é emocional, uma criança. Não me afeta. Aqui eu respondo para vocês, eu respondo para certos bolsonaristas ou centristas, o que for, como gancho para outras pessoas aprenderem, ouvirem. Por isso que eu dou palco às vezes para opiniões contrárias. Mas no dia a dia, eu não chego a ser um político profissional, mas não sou um amador de política, não. Sou vivido, sou cascudo. Não, não sei nem o que é isso, é enfio na China. Lula está fazendo uma política com delicadeza ou com roubalheira? Depende do teu olhar, meu amado. Depende do teu olhar. Eu falo que quando a política é feita com ética. Quando eu falo delicadeza, você pegou esse adjetivo como a base da política. Política tem que ser feita com ética. Quando entra aqui um bolsonarista e diz assim, vai tomar no cu, velho filho da puta, comunista de merda, isto é ética? Ele está fazendo política? Ou é só ofensa pessoal? Eu vi o papo de que a divisão é que está criando problema na sociedade. Mas ele pode falar isso, Ana Paula, porque é um amador. Ele ouviu o galo cantar e não sabe onde, ele vai seguindo a onda, ele é massa, ele é manipulável. Não me afeta. Eu apenas respondi porque ele deixa um gancho para a gente poder discutir isso. Entende? Não afeta nada, não muda nada. Eu olho e digo, ah, um amador, é mais um amador. Ó, olha o achismo aí. Eu creio que já deu para o Lula. Muito bem, por que você crê que já deu para o Lula? O Lula, companheiro Antônio Dorismar, e se você não é companheiro é pior para você, eu não tenho nada a ver com isso. O Lula é uma necessidade histórica. O Lula se forma numa janela que abriu durante a ditadura, para o surgimento de lideranças operárias, de liderança de trabalhadores.
na ausência de Getúlio Vargas, na ausência de Brizola no Brasil, na ausência do PTB, na clandestinidade do Partido Comunista. Surge o PT e surge Lula, é uma janela histórica. O Lula não é Lula se não for as condições históricas. Não é um homem que é feito. Olha aí o Ciro Gomes como tenta desesperadamente se contrapor ao Lula e ser uma liderança nacional e não passa de nada. Porque são condições históricas, econômicas, sociais que criam as lideranças. Foi no vazio da direita que Bolsonaro emergiu e acabou sendo presidente. Por isso que ele é o azarão, o Dark Horse. Mas eram as condições históricas. Bolsonaro mesmo não é nada. Ele só existe em função da economia, da condição histórica. Lula é uma necessidade histórica. Não acha que já deu para o Lula? Por que você acha que já deu para o Lula? Se o camarada tem 50% dos votos, quem é que tem 50%? Qual dos candidatos? O Renan Santos tem? O Aldo Rebelo tem? O Joaquim Barbosa tem? O que temos ainda para hoje ainda é Lula. Não, querido Efraim, você também está equivocado. 670 milhões passam fome? Independente do lado político, não. 670 milhões passam fome porque o dinheiro que poderia vir para a comida deles está na mão do Elon Musk, do Bezos, das Big Techs. Ou você acha que o Elon Musk ficou milionário? Esse dinheiro veio de onde? Caiu do céu como maná? Ele extraiu esse dinheiro dos povos do mundo. Também dizer que Lula já deu é uma falta de análise histórica. Lula continua aí. Tem 51% dos votos agora, pode ter até mais. Ele ainda é o presidente da República e será o próximo. A pessoa tira da cachola, Lula já deu. Etarismo também, não é? Etarismo. Será que você chegou a dizer isso ao seu pai quando ele chegou aos 70 anos? Ah, já era. A gente tem que prestar muita atenção na questão do etarismo. Obrigado, Olavo Augusto, está respondendo por mim. Pedindo Pix no YouTube, hein? Tirando o dinheiro dos pobres, usando o capitalismo. Meu filho, eu não preciso, eu tenho a Lei Rouanet. Só o ano passado foram 17.535.042 de reais. Não preciso. Eu peço Pix para ajudar os coleguinhas que trabalham comigo. Eu mesmo tenho dinheiro da Lei Rouanet, querido. Às custas do seu imposto, às custas do teu suor, eu sou rico, milionário com a Lei Rouanet. Exatamente. De onde vem o dinheiro dos ricos? Me diga, dos super ricos, não é nem dos ricos, não é nem do cara que mora num condomínio da Barra, que se acha rico quando é apenas classe média alta. De onde vem o super milionário? Esse dinheiro nasce na grama da casa dele, esse capital acumulado de forma gigantesca, de 1% da humanidade detém quase toda a riqueza do mundo. Veio do céu, caiu como maná, acordaram e estava embaixo do travesseiro. Isso é tirado de algum lugar. Dos povos do mundo, gente. O senhor parece aquele cara do metrô do filme Gosto. Meu filho, esse filme já tem 30 anos, viu?
atualiza seus gostos e suas imagens. Pareço mesmo, pareço também o Acef, pareço também o Valdemar Costa Neto, eu pareço o Chesperito, olha, eu pareço tanta coisa. Sabe por que você fala isso? Porque o seu cérebro precisa me localizar, precisa me arquivar, precisa não se sentir ameaçado pela minha imagem. Quem é esse cara? Eu preciso ter uma familiaridade com ele, porque senão eu não entendo, não, eu preciso ler. Ah, então é o cara do filme Ghost, pronto, aí você fica mais sossegado. É só isso, é o teu cérebro trabalhando, procurando uma zona de conforto para fazer alguma leitura minha, já que o que eu falo e o que eu sou, você não compreende. Você não arquiva, não roda, é um arquivo que não roda no teu computador de cabeça. Não chega a isso, Ibsen, não exagera. Não são 17 milhões de euros por mês. É bimestral, a cada 2 meses, não é por mês, por favor. Não exagera. Na minha casa, o Bozo não entrou. Hoje eu vi um deputado estadual do PL, eu acho que no estado do Norte, botando um revólver na mesa. O Lula não entra na minha casa. Se você vier à minha casa, venha na minha casa, Lula. Eu digo, o Lula vai fazer o quê na casa daquele imbecil? Eu te recebo aqui, ó. Eu te mato, seu filho da puta, ladrão, cachaceiro, um bufão, um bravateiro. É fácil dizer, Lula, vem cá. Eu me lembro muito da ex-bilheteira, do ex-teatro da Barra da Tijuca, uma pobre de Cristo que mora num kitnet, no Rajá, um edifício de Botafogo, dizendo, na minha casa a Dilma não entra. O que a Dilma vai fazer no kitnet dessa mulher? Deixa eu entrar na sua casa. Se der 3 passos, cai da janela, porque só tem 3 metros o apartamento dela. Então não dá nem para entrar. Perfeito, Sadi. Explica para essa gente como funciona. Cada acarajé é 30 euros. Valeu, companheirão. Dinheiro da Lei Rouanet, viu? Você sabe qual é o dinheiro da Lei Rouanet, ô babaca? O dinheiro da Lei Rouanet é uma renúncia de parte do imposto de renda que a empresa que oferiu lucro teria que pagar sobre o lucro que ela oferiu em cima da mais-valia dos trabalhadores, que em vez de ficar para a empresa, ela pode renunciar abrindo mão de um certo percentual do imposto federal que ela ia pagar para financiar a cultura, retornando essa cultura para o povo, com vários benefícios. Isso é a Lei Rouanet, babaca. Fernando, pois é. Um dia também vou matar meu ego e conseguir rir da minha cara. É muito bom. É. Mas olha, disciplinar seu ego, ter noção do seu ego, custa muito, viu? Muito sofrimento, muita dor, muito autoconhecimento, muito dinheiro investido em psicanálise, em terapias, em autoconhecimento.
A música de Bem-vindo é um Gentleman. Eu teria me interessado pra puta que o pariu. Mas eu já mandei pra PQP. Quando eu digo que são amadores, que não me afeta, não me diz nada. Pode me xingar, pode falar o que quiser. Ou você acha que uma pessoa que acorda todo dia e tem que fazer um vídeo sobre política é um amador de política, é um emocional? É o que eu faço há mais de 15 anos. É o que eu fiz na minha vida teatral e artística inteira. É o que eu fiz no Partido Comunista. Eu não sou um amador de política. Não chego a viver de política. Não sou um profissional como um deputado. Mas não sou um amador. Aqui outra história aqui. Ó. Jesus está voltando. Esse gerúndio de Jesus me faz pensar assim. Jesus está voltando. Quer dizer, chegou uma mão, agora veio uma nádega direita, o dedão do pé chegou agora. Ó. Amanhã vai chegar o calcanhar. Ele está voltando, é aos pedaços. Ele não voltou, ele não vai voltar. Ele está voltando. Está chegando. O que é Jesus está voltando, meu Deus? Eu só consigo imaginar Jesus aos pedaços. Cada semana chega um pedaço, cada ano. E ele está voltando, está voltando. Está faltando ainda a peruca do Zacarias, essa que usaram para imitar o Bozo no filme. Eu moro em Portugal porque eu tenho uma qualidade de vida melhor aqui, é só isso. Porque eu escolhi morar em Portugal. Porque hoje não há fronteiras no mundo. Mas, sobretudo, para não ter que conviver dia a dia com um vizinho bolsonarista. Como eu falei aqui, entrar no elevador e ter que esperar 20 andares descendo e parando em cada andar com um bolsonarista dentro do elevador, ou um evangélico pregando dentro do elevador, ou no ônibus, ou no metrô. Eu não tenho mais idade para isso, meu filho. Obrigado, mas encontrou. Tem, Efraim, chama-se alienação. Entre outras coisas, chama-se alienação. É uma alienada. Alienada mental, pode internar. A Dilma não vai entrar na minha casa. Já pensou uma pessoa andando com camisa de força e dizendo: a Dilma não vai entrar na minha casa. A Dilma quer entrar na minha casa, mas eu não vou deixar. Se ela entrar na minha casa, eu ponho ela para fora. Chama-se alienação. Olha, eu já estou com 1h15 de live. Eu não acredito. Eu não acredito, Fabiano. Eu vi um podcast espiritualista que o convidado disse que tem um orientador espiritual chamado Vô Bem-vindo. Deve ser eu mesmo. A Sade com o humor dela respondendo. Exatamente. Você imagina a cola para colar Jesus, que ele está voltando. Ele não voltou, ele não vai voltar. Não é Jesus voltará. Jesus está voltando. Então
Já está em processo de estar chegando. Ele vem pelo SEDEX, entrega pelo FedEx aos pedaços. Você chega depois dos 70, você tem direito de procurar onde é que você tem melhor qualidade de vida, mas, sobretudo, fugir do fascismo diário, da violência. Eu fui assaltado 5 vezes no Rio de Janeiro. Estou esperando o quê? A 6ª vez para tomar um tiro e morrer? Não, vai para São Paulo, tem cidade de interior que é calma. Eu vou fazer o quê no interior se o meu mercado de trabalho é no Rio e São Paulo, nas grandes metrópoles? Faço atendimento espiritual, sim, senhor. Hoje tudo é home office, meu filho. Psicanalista, médico, tudo. Isso é o Jesus Lego, exatamente. Tá, não, tem um pedaço aqui, cola com aquele. Não colou, tem que esperar chegar o outro. Vai perdendo uns pacotes na transmissão, exatamente. Pois é, minhas amigas e meus amigos. Eu vim para Portugal, mas relembrando mais uma vez, depois de ser assaltado 5 vezes no Rio de Janeiro, e quando o Bolsonaro ganhou a eleição. Farejando o início de uma ditadura, eu disse para minha mulher, eu não tenho mais idade para levar tapa na cara de uma ditadura, para brigar na rua com polícia a mando de ditadores. Vamos sair do Rio, vamos para Petrópolis, mas tem muito assalto na Serra, então vamos para o Rio Grande do Sul. É muito racista a cidade que a gente queria ir. Vamos para o Uruguai. O Uruguai é uma bosta. O Uruguai é maravilhoso. Não tem nada no Uruguai. Nada. Até o plano de saúde privado é da Argentina. A torre de televisão do Uruguai fica na Argentina porque não tem uma colina no Uruguai. Não tem uma montanha. Por isso que o gado lá é bom, que não tem músculo. E a família em Portugal, vamos para Portugal. Era um projeto, e assim que Bolsonaro fosse derrotado, parasse a ameaça do fascismo no Brasil, voltar para o Brasil. Aí minha mulher morreu e eu fiquei perdido aqui em Portugal. Volto ou não volto? Estamos ou não estamos? O que eu estou fazendo? Eu levei um tempo elaborando o luto. Não adiantava, no meio do luto, voltar correndo para o Brasil. Para viver uma violência, conviver com a polarização. E aí fui ficando. E estou e continuo. E descubro que eu tenho excelente qualidade de vida. Eu acho que é obrigação de cada ser humano viver onde tem melhor qualidade de vida. Onde pode viver com melhor qualidade de vida, dar o melhor para si. Respeito, cidadania, civilidade, educação, cordialidade, saúde, segurança. Raspou na trave em 8 de janeiro. Pretende voltar agora, querido amigo? Sim, há planos, sempre fica na cabeça, não é? Eu posso voltar e necessariamente, não preciso morar em São Paulo ou Rio, que são profundamente violentos. Posso morar numa bela cidade do interior do Brasil. Mas quando eu penso que o sul de Minas, por exemplo, que é um lugar aprazível, 2/3 da população é bolsonarista, eu vou fazer o quê nesse inferno?
ou no interior de São Paulo, que vota no Tarcísio Bolsonaro, vão fazer o quê nesse inferno? Aqui em Portugal tem bolsonaristas, mas eles não têm a ousadia que tem os bolsonaristas do Brasil. Fica cada um na sua. Tem mais coisa para cuidar aqui em Portugal do que ficar gritando Bolsonaro no meio da rua, ou gritando Jesus está voltando. A vida do imigrante é outra qualidade de vida, a política em Portugal é feita de outra forma, então dá para viver melhor aqui. Obrigado por suas palavras, Rogério. Tuca Melo, porque as coisas mudam, já não se faz mais novela, a televisão já não é prioritária no Brasil, ela perdeu o seu alcance junto à classe média consumidora. A televisão hoje é um nicho para supermercado, para vender comida para pobre. Supermercado, varejão, a comida é mais barata, vem aqui, compre feijão. Isso é a televisão hoje, a teledramaturgia segue junto. Meu afilhado está morando aí, ele não quer mais voltar para o Brasil. E há uma síndrome, a síndrome do imigrante, a síndrome do retornado. Isto é mencionado em estudos psicológicos. Você vive 5, 6, 7 anos num país de primeiro mundo e volta para o seu país. Você chega, vamos supor, eu saio de Portugal e chego no Brasil. Começa a sentir uma sensação do que eu perdi saindo de Portugal. E ainda não ganhei nada no Brasil. Então não estou nem no Brasil nem em Portugal. É a síndrome do retornado. Porque você volta para o Brasil, isso em qualquer país em relação ao outro de onde saiu. Você volta para o Brasil com a nostalgia da ilusão. Ah, o Brasil, porra, o frio aqui é insuportável, caralho. O Brasil é maravilhoso, aquele calor. Chega lá, é um calor de fuder, você não consegue respirar. Senão, não era bem assim o calor que eu imaginava. Eu pensava um lugar mais quentinho, mais legal. Aí você diz, não, mas no Brasil a praia é quente, eu tomava banho de mar. Uma vez por ano, quando muito. Não ia à praia todo dia, não tenho mais idade para ficar indo à praia todo dia. Aí você pensa no Brasil, mas no Brasil eu posso sair à noite, tem o Baixo Gávea, tem o Baixo Augusta, tem. Aí você é assaltado 20 vezes por noite. E você nunca mais sai à noite também, porque não dá para sair por causa da insegurança. Isso chama-se nostalgia da ilusão. Fica na sua cabeça um Brasil de 30 anos, 50 anos atrás, quando você era jovem. No Brasil as pessoas são alegres. Aqui é todo mundo triste, melancólico. São alegres, mas também são infantilizadas. Meu amigo, meu querido, você é um bosta. É uma coisa horrível. É nostalgia da ilusão. As pessoas são alegres. Está lá, o Lucas, o Gustavo e o Dimitri, todos três morando em São Paulo, um perto do outro, e não saem para jantar, não se encontram. Os três trabalham aqui no canal, moram próximos um do outro, e não se encontram. Em tese, no Brasil eu tenho amigos. Cadê os amigos? Você chega, eles visitam você, você janta um dia com eles e depois nunca mais. É a síndrome do retornado. Você não está mais no país que você saiu, perdeu uma série de vantagens e não ganhou outras, e quebrou a cara com ilusões. Sim, pois é, a passeio, exatamente como faz o Pedro Cardoso. Luiz Rosário. Funciona também entre estados e até mesmo municípios, a síndrome do retornado, exatamente. Exatamente. Você sai de Varginha, onde você nasceu e foi criado, e vai para Belo Horizonte. Belo Horizonte, vou para Belo Horizonte, é a melhor cidade, é metrópole, mercado de trabalho. Chega em BH e diz, meu Deus, em Varginha era bom demais, eu tomava um cafezinho, fogão de lenha, eu tinha um sítio, tinha uma plantação de caqui, eu vou voltar para Varginha. É a síndrome do retornado.
Muito boa análise. Televisão atualmente serve para vender bet para pobre, carro e apartamento em condomínio, que parece um resort para quem tem grana. Pois é, já pensou você pedir um Uber e pegar a porra do motorista bolsonarista ouvindo gospel, ouvindo louvor a todo volume, não tira, você pede para tirar e diz que não tira, e dizendo para você que Jesus vai chegar, que Bolsonaro é a reencarnação do Messias? Eu me jogo do carro. Outro dia aqui em Portugal, aqui em Braga, eu pedi um Uber, veio uma brasileira, uma senhora entre 50 e 60 anos, conduzindo, dirigindo. Daqui a pouco ela começou. Eu não sei como é que o brasileiro vota no Lula, este homem é um ladrão. E eu disse, olha lá, porque aqui em Portugal tem muita fruta nas calçadas, laranjas e limões. Ninguém pega. Ninguém passa pela cabeça, vou arrancar a fruta. Eu disse, olha que bonita essas frutas, esses limões na beira da calçada. Ela não se mancou. Daqui a pouco ela voltou de novo, porque o ladrão, o Lula, o 9 dedos. E eu disse, interessante essas construções, essas casas. Ela não se mancou. Quando ela veio a terceira vez, eu disse, minha senhora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. A senhora está tentando falar do Lula, falar de política, e a senhora percebeu que eu estou fugindo dessa conversa para a gente ter uma viagem saudável. Eu sou comunista, minha senhora, eu sou filiado ao Partido Comunista do Brasil, eu voto em Lula. Quando eu disse para a mulher que eu era comunista, foi um clima dentro do carro, a mulher parecia que tinha visto um fantasma, um assassino, uma coisa. Ela calou a boca, ela diminuiu. Ela não sabia se ela implodia ou explodia. Aí eu quebrei o clima, chegou uma hora que eu falei, bom, eu fico aqui para a senhora, espero que a senhora arranje um emprego que a senhora está procurando, porque ela veio para Portugal, porque a filha e o genro estavam em Portugal. E disseram, venha que vai ser ótimo para a senhora. Ela veio e descobriu que para ela é uma merda, porque ela precisa de trabalhar, e não vai, o que ela vai, quando muito, ela vai ser faxineira em shopping. Não tem mercado para ela. A minha faxineira, a mulher que faz faxina para mim toda semana, é brasileira, é doutora em psicologia. Não é fácil a vida de imigrante. Você tem que ter estrutura. Aí quando eu saí, espero que a senhora arranje emprego. Falou, com fé em Jesus, amém. Eu falei, tá claro, não falha nunca. Clima de enterro, exatamente. Não, a televisão não vai fechar, o Efraim. A rádio não acabou com o surgimento da televisão. O cinema não acabou com o surgimento da televisão. O teatro não acabou com o surgimento do rádio, da radionovela, da telenovela. Um regime que matou 100 milhões de pessoas. De onde você tirou isso, ô babaca? Mostra para mim qualquer notícia crível que diz que o regime matou 100 milhões de pessoas. De onde você tirou isso, babaca? Do seu imaginário, não é? Pode. Quantos milhões de pessoas morreram debaixo do sistema mercantilista e capitalista, colonialista? Hein? Porque você é babaca mesmo, companheiro. Babaca que eu falo assim, mal informado, acredita em lendas. Aconteceu com você? Pois é, começa a falar, começa a pregar dentro do Uber, é um porre, é um saco.
Agora aqui em Portugal foi uma mulher brasileira dirigindo Uber. Isso não acontece no Brasil, é direto. Vai me fazer mal ao fígado. Tem coisas desagradáveis aqui? Tem coisas que não me agradam. O frio daqui é uma coisa insuportável para brasileiro. É muito chato. São meses trancado em casa, um frio filho da puta para sair, são 10 quilos de roupa em cima. O frio é muito chato. A civilidade do europeu também é muito chata. A educação. São fechados, não se abrem, o que a gente chama de rude, de melancólicos. Na verdade, estão na deles. São diferentes, passaram guerras, têm milhares de anos de civilização. Portugal tem 2000 anos de civilização ou mais. Ó, o outro aqui já disse que eu me pareço com a Miriam Leitão. Obrigado, Alexandre. É. Obrigado, Evandro. Não, não me reconheceu porque provavelmente ela não vê televisão, não vê as novelas, não tem o canal de YouTube, não lê livros. Ela vive no mundinho fechado dela. Criado em condomínio, de prédio, vai à reunião de condomínio para atazanar a vida dos outros. Ô Iveson, no Brasil de 2018, eu me joguei para fora de um táxi em movimento. Eu não aguentei mais o motorista falando que o filho do Lula tinha uma Ferrari de ouro no Uruguai, que o Lula era ladrão e eu pedi a ele para parar e ele não parava. Como o carro estava em pouca velocidade, eu abri a porta e saltei, me joguei, desesperado. Não dá para viver. Não, para minha cabeça não dá para viver na idade que eu cheguei. Na mentalidade que eu cheguei, não dá para conviver, não dá. Eu teria que ter muitos ganhos para viver desse jeito, mas muitos ganhos. Não é 15 mil, 20 mil por mês, 30 mil por mês, que paga o meu dissabor. Estou falando isso de salários de televisão, de novelas. Aqui em Portugal, uma pessoa sozinha vive num apartamento de 2 quartos e sala, tirando Lisboa, claro, que é a grande metrópole europeia, a vida mais cara que tem hoje na Europa, mas vive com 1.500 euros. Vive bem com 1.500 euros, com 9 mil reais por mês. Mas vive bem pra cacete. Rafael, vê se você entende. Eu não volto para o Brasil porque eu posso voltar, compreende? Então eu posso escolher se eu quero voltar ou não voltar. Quando eu escolher que eu quero voltar, eu posso voltar. Isso se chama liberdade. Chama-se liberdade de ir e vir, a base da democracia. Eu não volto para o Brasil porque eu posso. Por que eu não caso de novo depois da morte da minha mulher? Porque eu posso casar. Aí eu posso escolher não casar. Entende?
Pois é, essa maluquice aí. Evandro, você é um companheirão. Estava procurando aqui uma live com umas mulheres mostrando os dotes. Mentira, Evandro. Tu estava procurando piroca grossa. Para de história, rapaz. Tu bota mulher porque tu não quer se entregar. De boa, o teu machismo, ó, é gente fina. Seja bem-vindo, Evandro. A Sade é ótima. A Sade, eu sou a Sade. Foi, Michael, eu saltei do carro em movimento. No final de Ipanema, já chegando na lagoa. Depois de Prudente de Moraes. Me joguei do carro, porque o homem não parava. Me joguei, pulei fora do carro. Aí ia passando outro táxi, eu chamei, o motorista falou assim, o senhor é bolsonarista? O senhor vota no Bolsonaro? Não. Ah, então eu vou pegar seu táxi. Pronto. Não tenha dúvida, Erilton. É exatamente, ela é igual casa de mãe. Você pode ir à casa da sua mãe. Então, se der, você vai. Se não der, você não vai. É só isso. Por que o senhor não volta para o Brasil? Porque eu posso voltar. Então, agora eu não quero voltar. Da manhã eu posso querer voltar. Pois é, já o Boninha não pode voltar porque vai em cana. O Alan Santos não pode voltar. Exatamente, lembra disso? Eu apenas nasci em Carangola, na verdade sou de Faria Lemos. Nasci em Carangola porque não tinha maternidade em Faria Lemos. Não sei, pergunta ao rapaz que estava procurando. Não, José, eu não jogo búzios para mim, nem para ver nada, raramente. Eu deixo a vida fluir, deixo a vida acontecer. Casa de ferreiro, espeto de pau. A Sade é ótima com o humor dela.
Não, não cheguei a trabalhar com Wilson Grey. Wilson Grey é de uma geração anterior à minha. É dos filmes da Atlântida. E dizem que era um canalha, não sei. Obrigado, Alexandre. Exatamente. Gente, eu vou ler os superchats que chegaram. Hoje eu me entusiasmei com vocês.